muito bem-vindos à cozinha onde os sonhos viram doces. Eu me chamo Érica e você está no episódio 21 do meu Delivery em Casa. Então vem acompanhar comigo essa doce rotina real e sem filtro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal se não é inscrito, deixa aquele like, tá? E ativa as notificações para ser avisado quando tiver novos vídeos. Hoje é terça-feira, dia 4/8. Oi, filho. Hoje é terça-feira, dia 4/8, tô aqui no carro, tô indo lá comprar pão, tá? São 7h30 da manhã agora. E aí eu vou lá comprar um pãozinho pra tomar um café e venho mostrando minha rotina todinha pra vocês, tá? Hoje tem produção de bolos na marmita, eu preciso fazer massa de chocolate e massa branca que acabaram. Na verdade, o chocolate ainda tem 3, mas eu vou fazer os cookies que eu estava fazendo no vídeo anterior. Eu ainda não finalizei eles na marmita, então vou finalizar hoje também. Então venham acompanhar comigo mais essa doce rotina. Galera, vou começar aqui a tirar os brigadeiros da placa porcionadora. Esses brigadeiros eu fiz no vídeo anterior, tá? Que foi ontem, que eu gravei ontem pra vocês, tá? No episódio 20. Fiz eles, agora eu vou retirar. Esses brigadeiros são pro delivery, tá? Não é encomenda, não. E aí eu congelo eles, coloco tudo numa bandejinha de isopor. Vou mostrar pra vocês como que eu faço, tá? E deixo eles congelados. Às vezes acontece sair pedido, que nem esses dias teve também uma cliente que encomendou 25 docinhos. Acho que eu nem mostrei no canal pra vocês. Pediu de última hora, assim, ela tava com vontade de comer, pediu 25 docinhos. E eu tinha, então descongelei e entreguei pra ela. Então, por isso que eu faço dessa forma na placa porcionadora. Porque também, eu vendo no delivery meus docinhos a 25 gramas, tá? E pra fazer os docinhos de 25 gramas, geralmente vai 2 brigadeiros desse daqui, tá? Vai 2 juntos. E aí dá 25 gramas certinho. Então, eu pego 2 e descongelo. Eu sempre peso, né, pra ver, porque às vezes um tem a diferença de peso do outro, é normal. E quando é coxinha de morango, geralmente eu uso 3 ou 4, dependendo do peso do morango, tá? Porque eu peso o morango junto com o brigadeiro para dar 90 gramas no total, tá? Que as minhas coxinhas, elas pesam 90 gramas. Então, eu peso, né? Descongelo e utilizo. Então, eu faço dessa forma que fica mais fácil. Eu consigo utilizar no delivery, se caso sair alguma encomenda, eu tenho também. Então, por isso que eu faço na placa porcionadora para facilitar para mim, tá bom? E aí eu vou retirar eles daqui e já vou colocar no congelador com a data, tá? E como eu já falei para vocês, o que acontece? Eu fiz esses brigadeiros ontem, tá? A validade dos brigadeiros na geladeira é 10 dias, né? Tampadinho, vedadinho, sem confeito, 10 dias, tá? Como que eu faço? Eu fiz ontem. E aí, vamos supor que eu vou congelar eles hoje e daqui 2 dias eu descongelo para utilizar. A validade deles não vai ser mais 10 dias, tá? Vai ser 9, porque eu fiz ontem e vou congelar hoje, então ele perdeu 1 dia de validade, tá? Então, de 10 dias de validade cai para 9. Se eu ficasse 2 dias aqui esperando para poder congelar eles e deixar eles na geladeira, perderia 2 dias de validade. Então, de 10 cai para 8, tá? Então, quanto mais você demorar para congelar, mais validade ele vai perdendo. Então, é muito bom você já fazer e já congelar no mesmo dia, porque ontem foi tão corrido que eu acabei não tendo tempo. Mas eu vou fazer isso agora, então ele perdeu 1 dia de validade, tá? Então, de 10 caiu para 9 dias, tá? Sem confeito, sem nada, tá, gente? A validade de 10 dias é ele assim, ó. Sem nada, tá bom? Ó, gente, como que eu faço, tá? Ele tá com plástico filme, que eu falei pra vocês que tem que colocar em contato, tá? Para o docinho não criar película. Vou retirar esse plástico filme aqui. E aí, eu puxo a placa aqui. Ó. E aí eles saem. Sempre fica uns, não tem como, tá? Sempre acontece, tá? Por isso que eu unto bem com margarina, mas sempre acaba ficando uns. E aí ele vem com esse utensílio aqui, a placa ela vem com esse utensílio aqui, tá? E aí você vem aqui, ó. E só empurra o brigadeiro que ele cai lá embaixo, tá bom? Facinho, gente. Super prático, ó. Meus brigadeiros do delivery já estão prontos. Por isso que eu falo, ó, gente, eu tô meia doida aqui porque eu não tô enxergando, tá? Coloquei o cinto pra gravar pra vocês, ó. Aqui, vamos ver se vai sair, ó. Ficou um. Ó. Pronto. Agora eu vou lavar aqui. E vou colocar esses brigadeiros no isopor, tá? Eu coloco eles no isoporzinho. Eu utilizo esses isopor aqui, gente. Eu comprei esse aqui pra fazer geladinho, tá? Eu vou lavar minha mão pra não tá suja aqui, pra não sujar tudo, tá? E já volto aqui.
Então, gente, eu utilizo essas bandejinhas aqui, que essas bandejinhas eu comprei pra pôr geladinho, tá, gente? Eu vendi muito geladinho. Janeiro, fevereiro e março. Nossa, eu faturei muito com geladinho, gente. Eu vendia demais. E aí eu colocava aqui, cabia até 3. Eu tenho uma menor ali que cabia 2 ou é 1, se eu não me engano. E aí eu comprei essas maiores, porque geralmente tinha gente que pedia 3, 4 geladinho. Então, eu colocava aqui dentro, tampava com a outra bandeja, passava um durex e colocava dentro do saco. O que acontece? Eu colocava aqui dentro porque os geladinhos não derretem aqui dentro, tá, gente? O isopor, ele segura a temperatura. Então, como eu vendia no iFood, no Kita, na 99 Food, então eu comprei essas bandejinhas de isopor pra poder fazer isso aqui, ó. E aí ficava bem vedadinho e chegava perfeito pro cliente, não derretia. E aí eu utilizo também pra fazer o congelamento dos brigadeiros, tá? E aí como que eu faço? Do jeito que tá aqui, gente, ó, eu vou pegar uma colher pra me ajudar, peraí. Ó, gente, colher que eu utilizo somente pros doces, tá? Já falei isso várias vezes e sempre repito porque é muito bom você ter tudo separadinho, tá? E aí eu venho aqui, ó, eu tô aqui puxando porque às vezes dá uma grudadinha, tem uns que não grudam, ó. Esse aqui tá solto, ó. Deixa eu tentar fazer assim pra vocês verem melhor. Ó, esse tá solto. E aí eu vou colocando eles assim, ó. Ó, tem uns que tá meio grudadinho, eu vou deixar pra tirar com a colher. Ó, gente, e aí eu deixo assim mesmo, ó, 25 em cada bandeja, tá? E aí eu venho com outra bandeja, tampo aqui em cima, eu não passo durex nem nada, só encosto mesmo e coloco no saquinho de congelamento, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço. Ó, galera, como que eu faço, tá? Só coloco aqui mesmo, ó, não passo durex nem nada, porque na hora da correria do delivery, vocês imaginam, tem que ficar tirando durex e colocando de novo, né? Não dá certo, tá? Aqui eu já coloquei a data, ó, como eu falei pra vocês, ó. Brigadeiro, aí tá aqui, ó, fabricação 3/8 e congelamento 4/8, tá? É muito importante pra você saber qual a validade do seu produto depois de descongelado. Ó, aí eu coloco assim. Eu vou tentar colocar as duas bandejas juntas aqui, pra ver se eu consigo. Esse saquinho é pequeno, então eu não sei se vai dar certo. Eu acho que não vai dar, não. Então, vai ver assim. Aqui, ó, deixo bem encaixadinho uma na outra e dou um nozinho. Ó. Assim ele tá bem protegido, não entra ar, tá? E não entra a umidade do congelador, então não cria cristais de gelo. E ele fica perfeito, ó, fechadinho, ó, tá? E aí desse jeito eu levo pro freezer, tá bom? E aí eu vou fazer isso com outro também. Já venho mostrar pra vocês. Do mesmo jeito, eu já coloquei a data, tá? Aí só encaixa a bandeja assim. E coloco aqui dentro. E amarro bem amarradinho. Pronto. Ó, bem fechadinho, tá vendo? Os dois vou levar para o freezer. Então aqui eu tenho 50 brigadeiros, tá bom? Então é isso. Vou levar ali para congelar. E vou mostrando toda a minha rotina pra vocês. Agora eu vou fazer massa branca, tá? Vou pôr pra assar, porque a massa branca não tem nenhuma. Como a de chocolate ainda tem 3, vou deixar pra fazer depois, que já são 9 horas. O delivery abre às 11, né? Então, vou fazer dessa forma. Eu vou fazer as brancas primeiro. Enquanto a branca tá assando, eu já vou montando os cookies na marmita. Pra já deixar prontinho já, tudo congeladinho, tá? Então é isso, gente.
Galera, já bati minha massa branca aqui dos bolos na marmita, tá? Essa massa é totalmente diferente das que eu utilizo para os bolos decorados, é outra receita, é outro método, tá bom? Vou colocar aqui nas forminhas, eu utilizo uma balança, tá? Pra colocar, vixe. Peraí, gente, vou ter que ver o que aconteceu aqui, eu acho que é a pilha. Mas, ó, eu utilizo as forminhas de 220 ml, eu coloco 95 gramas de massa em cada forminha dessa, tá? Asso em 200 graus por uma média de 40 minutos, tá? No meu forno. Geralmente essa massa, ela me rende em 12 marmitas, ó, gente, meu Deus, hoje eu tô lenta. 12 marmitas dessa, tá? E aí eu vou mostrando tudo aqui pra vocês. Deixa eu só ver o que aconteceu com a minha balança. Eu acho que é a pilha, que eu tinha acabado de ligar ela, ó. Acredito que é a pilha. Eu vou ver aqui e já volto com vocês, tá? Ó, gente, balança funcionando. Era só a pilha que tava desencaixada mesmo. Eu venho aqui, ó, coloco a forminha. Ela sempre dá o peso da forma, ó. Geralmente dá 3, 4 gramas, tá? Você vem aqui, aperta a tara pra zerar e ficar somente o peso da massa, tá? E se você deixar, quando você colocar a massa, vai dar 95 gramas. Mas na verdade tá dando 91, porque 4 gramas é da forma. Então, vai dar abaixo do peso correto, tá? Correto assim, né, gente? Que é o tanto que eu coloco aqui na minha confeitaria, que deu certo aqui com a minha receita, tá? 95 gramas. Se eu colocar 100, fica muito alto, eu não consigo rechear direito. Aí acaba saindo o recheio muito pra fora na hora que eu vou rechear, tá? Ó, passou 1 grama, ó, 95 gramas certinho. Não tem problema se passar 1 grama, 2 gramas, tá? Ó, já tá aqui menos 4 porque eu tinha apertado o tara, tá vendo? Aí eu coloco, espero, ó. Pronto. E aí vou colocar mais 95 gramas de massa. Essa concha aqui, gente, eu utilizo ela somente pra isso, tá? É somente pra confeitaria, ela fica na minha gaveta de confeitaria. Eu utilizo ela somente pra colocar as massas nas marmitas, porque é mais prático, tá? E aí eu deixei ela somente pra isso. Eu não utilizo em comida, em nada aqui em casa, porque não pode, tá, gente? Tem que ser tudo separadinho. Eu vou fazer isso com todas, tá? E já venho mostrar pra vocês. Galera, massinhas prontas, ó, rendem 11 marmitas, tá? Rendeu 11 marmitas, vou colocar ali pra assar 200 graus por uma média de 40 minutos, tá bom? E aí venho mostrar pra vocês quando estiverem assadas, tá bom? Ó, gente, massas no forno, tá? Aqui tem as 11 marmitas, coloquei tudo de uma vez pra assar, tá? Por uma média aí de 40 a 45 minutos no máximo, tá? 200 graus aqui no meu forno. E aí elas ficam perfeitas, tá? E quando assar, eu venho mostrar pra vocês. Galera, as massinhas assaram, tá? Agora eu vou esperar esfriar um pouquinho pra poder embalar uma por uma. Eu passo plástico filme em cada uma, tá? Assim mesmo, sem tampa. E depois coloco uma em cima da outra dentro de um saco de congelamento. Eu coloco no máximo 4, tá? Não amassa, não afunda a massa, não acontece nada, gente. Fica perfeito, tá? E aí eu coloco no congelador, coloco a data tudo certinho, que foi a data de hoje, fabricada, e a data de congelamento que vai ser hoje também, tá? Então dessa forma que eu faço, depois eu venho mostrar pra vocês. E o iFood tocou, gente. Olha que saiu um mini vulcão de ninho com Nutella, gente. Esse bolo, ele é delicioso. Eu vendo ele nos aplicativos a R$ 27,90, tá? E em casa eu vendo ele a 16. Aí a cliente pagou R$ 13,99 de taxa de entrega, R$ 1,00 de taxa de serviço. E aí ficou o desconto do iFood, teve o desconto que é da minha loja, né, de R$ 4,99, que é a campanha que eu participo. Então a cliente pagou o valor de R$ 16,34, tá? Então esse foi o pedido que está saindo por aqui. E aqui ele já está embalado com o meu folheto e eu já vou entregar ali que o entregador já está chegando.
O iFood tocou, glória a Deus, depois de tanto tempo sem tocar iFood, hein? Porque o Kita ainda tava tocando de vez em quando, o iFood de jeito nenhum, não tava tocando de jeito nenhum, gente. Tocou um pedido, graças a Deus. E saiu uma encomenda, gente. A cliente queria um bolo decorado pra hoje, 9 horas da noite. Eu falei, decorado eu não consigo. Aí eu falei pra ela, ó, tem a opção do Naked Cake, que é aquele que vai no acetato com laço, pra hoje eu consigo. Aí ela quer pra 9 horas da noite, agora são 2 horas. Então eu vou bater a massa, fazer os recheios pra entregar pra elas às 9 horas da noite, tá? E aí eu venho mostrando tudo pra vocês. Ela escolheu o sabor Dois Amores, tá? Eu vendo esse bolo de 1 quilo, sabor Dois Amores, o Naked Cake, a 115. Ele é R$5 mais caro que o decorado, porque ele vai mais recheio, tá? Ele vai 2 camadas de recheio, mais uma em cima e ainda vai docinhos decorando. E ainda vai laço, tudo. Então, por isso eu cobro R$5 a mais, tá? Então, ele está no valor de R$115. Ela já fez o pagamento. Agora, eu já comprei as coisas, que eu tava na rua na hora que ela mandou mensagem. Então, já aproveitei e já comprei as coisas. E agora eu já vou começar a produção. Na verdade, eu vou almoçar ainda, que eu não almocei, gente. Saí pra resolver algumas coisas, cheguei agora. Fui levar meu filho na escola. Cheguei agora, ainda nem almocei. Então, vou almoçar rapidinho. Aí já vou fazer a produção do bolo dela, já vou fazer os recheios. E depois só montar tudo, que o Naked Cake ele é bem simples, é só você rechear. Dispositivo com pouca bateria. Carregue para não perder pedidos. E colocar os docinhos. O Kita avisa, gente, quando tá com a bateria fraca. Dispositivo com pouca bateria. Eu vou mostrando Carregue pra vocês, para tá? não perder. Já bati a massa do bolo Naked Cake, tá? A cliente escolheu esse Naked Cake, gente, de 1 quilo, tá? Massa de chocolate, recheio Dois Amores. Meu recheio Dois Amores, ele é metade ninho e metade brigadeiro, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês depois quando estiver pronto. Agora são 3 horas da tarde, esse bolo é pras 9, então tá bem tranquilo o espaço de tempo. Porque ele vai no acetato, então eu não preciso prensar, deixar aquele tempo na geladeira, nem nada disso, tá? Ele vai no acetato, então não tem necessidade. E aí, ó, vou colocar a massa pra assar já. E vou estender roupa, porque minha roupa tá ali na máquina, já lavou. E depois eu vou finalizar os cookies. E já vou fazer o recheio do bolo. E depois é só rechear. E aguardar a cliente vir retirar, tá? E se sair mais algum pedido, saiu aquele do iFood, né? O mini vulcão de ninho com Nutella. Se sair mais algum pedido, eu venho aqui mostrar pra vocês, tá? Mas por enquanto é isso. Ó, eu dou essa mexidinha que eu sempre falei pra vocês. Ah, e o Naked Cake, o tamanho é o mesmo do bolo decorado, tá? O de 1 quilo é na forma aro 15, tá? 15 por 10 de altura. Tá? A mesma coisa, não muda nada, tá? Só muda que ele vai no acetato, não vai ter o chantilly ali por fora, tá? Mas aí eu venho mostrando tudo pra vocês. Agora eu vou levar ali pra assar. Essas bolhas de ar que cria na massa, já falei pra vocês em outro vídeo. Só dá uma batidinha, ó. Elas estouram tudo, tá? Ó. E não deixa, porque senão sua massa fica cheia de buraco, tá bom? Ó. Só dá uma batidinha, ó. Elas estouram todas, tá? Eu vou levar ali pra assar 190 graus por uma média de 50 a 55 minutos, tá bom? Gente, ó, vim mostrar pra vocês como que eu faço com as massinhas, tá? Aqui, ó, já estão todas embaladinhas no plástico filme, tá? Todas não, né? Que ainda falta algumas. Ó, você pode pôr uma em cima da outra que não amassa, tá? É porque elas não são tão pesadas assim a ponto de amassar. Eu venho aqui, ó. Eita, deu choro. Daí, eu puxo, plástico filme. Se eu não tivesse acessório também não tem problema, viu, gente? Que eu não tinha. Dá trabalho pra cortar o plástico filme, dá um pouquinho, mas dá certo. Ó, eu venho aqui, coloco aqui, ó. Deixa eu cortei muito pequeno. Vamos ver agora. Corto aqui. E deixo o plástico filme bem em contato com a massa, ó. Bem em contato mesmo. Esse como ficou pequenininho, eu vou passar novamente, tá? Vou puxar aqui de novo. Agora eu vou passar ao contrário. Ó. Bem vedadinho, bem fechadinho, ó. Pra não ter risco de entrar o ar do congelador e criar cristais de gelo, tá? Então tem que estar assim, bem protegidinho mesmo, tá? E aí eu coloco assim um empilhadinho no outro, um empilhadinho em cima do outro. Nossa, gente, eu tô gaguejando, hein? Meu Deus. Um empilhadinho em cima do outro e coloco dentro de um saquinho de congelamento amarradinho com a data que eu fabriquei e a data que eu congelei, tá bom? Então é dessa forma que eu faço. Cortei aqui.
Agora eu cortei certinho o tamanho, tá vendo? Ó, em contato com a massa, retirando o ar, tá? Eu passo isso aqui pra tirar o ar, ó. E aí ele fica bem em contato com a massa. Venho com a outra ponta, faço a mesma coisa pra ele colar um no outro, ó. E viro essas bordinhas pra baixo, ó. E ele fica bem protegido, ó. Tá vendo? Bem fechadinho, bem vedadinho, ó. Perfeito. Eu vou fazer isso com todos, tá? Vou guardar eles aqui. A massa de chocolate do Naked Cake já está assando, tá? Então é isso, gente. Eu vou estender roupa ali. Estender a roupa que eu tenho pra estender ali. Os cookies eu já finalizei, tá? Eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês. Deu finalizando os cookies. Eu gravei, mas coloquei na ordem errada aqui, eu acho, pra vocês. Depois eu vou ver. Eu já vou gravando e já vou colocando, adicionando lá no CapCut, né? Que eu edito por lá. Então, tudo que eu vou gravando eu já vou adicionando. Eu acho que eu esqueci de adicionar os cookies, tá? Pra não ter que voltar tudo, editar tudo de novo, eu vou colocar aqui depois, tá? Mas já estão todos prontos os cookies. E ó, tudo protegidinho as massas, ó, perfeitas. Não tem risco aqui de entrar cristais de gelo e criar água no bolo, tá bom? Fica perfeito. E é isso. Galera, finalizei os cookies, agora são exatamente 12h40. Vou sair aqui para resolver algumas coisas. Então, eu já finalizei os cookies antes de sair. Já estão prontos aqui, já estão recheados com Nutella. Aqui eu vou tampar eles, passar no plástico filme e deixar no congelador, porque eu estou sem saquinho de congelamento. Quando eu tenho um saquinho de congelamento, eu só tampo e coloco dentro do saquinho de congelamento, tá? Como eu estou sem, só vou comprar amanhã de manhã, aí eu vou deixar dessa forma e amanhã eu coloco dentro do saquinho, tá? Então vou tampar aqui com as tampinhas e colocar um a um dentro do plástico filme, tá bom? Aí, para quem quiser a receita do cookie, eu tenho um vídeo aqui onde eu ensino a receita completa para vocês, passo a passo no vídeo. E tem a receita completa na descrição, tá? Eu vou deixar aqui o link dele, aqui na descrição desse vídeo, tá? O link do vídeo onde tem a receita completa dos cookies, tá? Esses cookies, gente, eles pesam 150 gramas. Eu coloco 110 gramas de massa e 40 gramas de Nutella, tá? Então, o peso total deles, 150 gramas. Vendo eles aqui a R$21. E no Kita e no iFood e na 99 Food a R$34,90, tá bom? Ah, e utilizo essas marmitinhas aqui que são de 135 ml, tá? Elas são de 135 ml, elas são pequenininhas, ó. Mas dá uma porção maravilhosa de cookies, gente, perfeito. Ó, gente, os cookies todos tampados, tá? Agora eu vou passar um plástico filme um a um, tá? Pra deixar eles bem tampadinhos ali no freezer. Fiz a mesma coisa com os bolos lá, deixei só no plástico filme e amanhã eu vou colocar no saquinho de congelamento, tá? Como eles estão bem vedados, não tem problema. Mas tem que colocar no saquinho de congelamento, tá? O que eu vou fazer, gente? Eu coloquei um pra assar ali porque eu quero fazer um teste. Porque assim, todo mundo fala que cookie assado, para você descongelar, não fica legal, não fica crocante, não fica bom. Fica melhor assado na hora. Porém, eu sou daquelas que eu gosto de testar, né? Por mais que a pessoa fale, ah, não dá certo, eu gosto de testar para ver se realmente não dá. Se não der certo, tudo bem, não tem problema, mas pelo menos eu testei. Então, eu tô assando ali. Quando ele esfriar totalmente, vou congelar ele. E depois, quando ele estiver bem congelado, eu vou deixar uns 2 dias congelado. E aí, eu vou fazer o teste dele descongelando na hora. Porque se eu achar que ficou bom, eu vou fazer dessa forma, porque é mais rápido pro delivery, né? Porque assar na hora demora um pouquinho. E os motoboys ficam com um pouquinho de raiva, né? E aí, eu vou fazer dessa forma, tá? Vou fazer o teste. Se não prestar, eu continuo assando na hora. Se eu achar que ficou bom, eu vou colocar eles assados mesmo no delivery pra ficar mais fácil, tá? Delivery tem que ser rápido, né, gente? Tem que ser prático, ainda mais nos aplicativos. Então, mas é isso. Tudo é teste, né? Vamos ver. Vou testar, tá? Então, daqui 2 dias eu vou deixar ele no freezer congelando. E daqui 2 dias eu vou descongelar ele pra ver como que vai ficar. E aí eu venho falar pra vocês se ficou bom, se não ficou, se dá certo, se não dá, tá bom? Então é testes e testes que a gente tem que fazer, não só na confeitaria, mas em qualquer ramo de alimentação, de tudo a gente tem que fazer testes, né? Então não é só escutar o pessoal falando, ah, não dá certo, e você aceitar e deixar por isso mesmo, não. Não dá certo às vezes pra pessoa, mas se você fizer de algum jeito ali, talvez dê certo. Então vamos ver, né? Vou fazer o teste e eu volto pra falar pra vocês se deu certo ou não, tá? Tô por aqui fazendo, ó,
recheio de ninho do bolo, tá? Esse bolo que eu falei pra vocês na Cad Cake, tá? Que a cliente encomendou de 1 kg. Ele é 2 amores, então ele vai metade brigadeiro e metade ninho. Então eu tô começando pelo recheio de ninho, agora são 6 horas, esse bolo é pra entregar às 9. A massa já está fria, então tá tranquilo, tá? Docinhos eu já tenho pronto, então tá tudo tranquilo. Terminar aqui até antes das 7 eu já terminei os 2 recheios. Deixo esfriando, quando for umas 8 horas, antes das 8 eu já recheio ele e deixo ele na geladeira até a cliente vir retirar, tá bom? Então eu tô aqui fazendo o de ninho, em seguida já vou fazer o de brigadeiro, tá? E aí eu venho mostrar pra vocês. Mas é isso, fiz muita coisa hoje até, né? Fiz massa branca, fiz a massa do bolo da cliente, fiz os cookies, fiz agora recheio de ninho, vou fazer recheio de chocolate. Saiu apenas um pedido, que foi aquele do iFood, mas saiu, graças a Deus, né? E é isso, e aí eu vou mostrando aqui tudo que for acontecendo agora a partir desse horário. Gente, eu vou aqui fazer o recheio, depois eu vou fazer o de brigadeiro. E por hoje é só de produção, é só isso que eu tenho pra fazer, tá? E aí, aguardar pedido. Se sair algum pedido, eu venho mostrar aqui pra vocês, tá bom? Galera, já fiz o recheio de ninho, já coloquei ali no congelador pra esfriar mais rápido, tá? Ainda são 6h40, mas eu já coloquei no congelador pra esfriar mais rápido. E tô fazendo aqui o de brigadeiro, tá? Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou tirar daqui, já vou colocar no saco de confeitar e colocar direto no congelador pra esfriar mais rápido, tá bom? Não tem problema fazer isso não, tá? Aí eu coloco dentro de uma vasilha e deixo lá dentro até esfriar totalmente, tá bom? É dessa forma que eu faço quando eu estou com pressa, tá? Se você não tiver com pressa, pode deixar esfriando normalmente, tá? Mas como eu tô com pressa, eu vou colocar direto no freezer pra ir mais rápido e eu montar esse bolo mais rápido pra ele ficar um pouquinho na geladeira, né? E dar mais uma firmada no recheio, tá bom? Então é isso. Vou fazer aqui o recheio, depois eu já venho falar com vocês, tá? E o bolo na Cad Cake ficou assim, gente, ó, lindão. Esse bolo, gente, ele vai 3 camadas de massa e 3 camadas de recheio, tá? E aí, como a cliente escolheu 2 amores, vai metade ninho e metade brigadeiro, tá bom? Galera, quartou por aqui. Hoje é dia 5/8, quarta-feira. Ontem saiu somente aquele pedido que eu mostrei pra vocês. Não saiu mais nada, mas teve aquele bolo também na Cad Cake, né? Então foram o bolo na Cad Cake e aquele pedido do mini vulcão que eu mostrei pra vocês. Foi só os 2 pedidos que saíram ontem, tá? Hoje é quarta-feira, como eu já falei pra vocês em alguns vídeos, dia de quarta minha filha tem tratamento com fono, ela faz fono e faz terapia dia de quarta, então meu horário é reduzido na quarta. Eu atendo das 11 até 1h30, 1h40, coloco pausa nos aplicativos. Antes eu fechava, agora eu tô colocando pausa. Coloco pausa, vou levar os tratamentos, quando eu volto, entre 5h30 e 6 horas, eu volto a atender até às 11, tá? E aí eu venho mostrando tudo pra vocês. Tenho que fazer bolo na marmita, não sei se eu vou conseguir fazer a tempo. Mas vou tentar fazer antes de ir para o tratamento dela. Se eu conseguir, eu mostro aqui pra vocês, tá? E é isso, tem que fazer mini vulcão de chocolate, que só tem uma unidade ali de uma massa de chocolate. Então eu tenho que fazer também. Eu já vou aproveitar quando for fazer as massas na marmita, já fazer algumas unidades de mini vulcão. Não faço muito porque não sai muito, tá? Sai mais bolo na marmita. Então eu faço só algumas unidades, deixo ali, quando vai acabando eu vou fazendo mais. E é isso, então venham acompanhar comigo essa doce quarta-feira. Galera, quintou por aqui, hoje é quinta-feira, dia 6/8. Ontem, na quarta, não saiu nenhum pedido, nem pelos aplicativos, nem pelo WhatsApp, nem nada. Mas, graças a Deus, foi um dia abençoado, um dia maravilhoso, né? Passamos bem, com saúde, é isso que importa, né? E hoje é um novo dia, quinta-feira, será um novo dia abençoado, em nome de Jesus, terá vendas. E é isso. Então venham acompanhar comigo mais essa doce quinta-feira, tá? Eu tinha um bolo que eu falei pra vocês no vídeo, acho que foi no vídeo anterior, que a cliente encomendou pra sábado, porém ela mudou pra amanhã, sexta-feira, tá? É um bolo de 1 kg de ninho com Nutella, tema vintage. Só que esse vídeo aqui já tá com quase 30 minutos, então eu não sei se eu vou conseguir postar amanhã decorando, tá? Então, dependendo de como for o dia hoje, eu vou finalizar esse vídeo hoje e amanhã, quando eu estiver fazendo o bolo, eu posto no próximo episódio, tá bom? Mas hoje eu vou fazer a massa, o recheio, eu vou mostrando tudo pra vocês, tá bom? Chegou a reposição de morangos e uvas. Ó, as uvas estão bonitas. E os morangos também. Vou higienizar tudo e guardar. Quem não viu ainda, tem um vídeo aqui no canal que mostra como que eu faço pra armazenar os morangos, tá? Tem uma técnica bem legal que fazem eles durarem mais, tá? Então, se você não assistiu, volta aqui nos vídeos, que tem lá o vídeo
falando sobre os morangos, tá? E eu vou deixar o link aqui na descrição também, pra quem quiser assistir. Galera, agora são 4h20, até agora não saiu nenhum pedido. Teve uma cliente que pediu o cardápio do dia, eu mandei, só que ela queria bolo grande. E bolo grande eu não deixo a pronta entrega porque, como eu já falei pra vocês, eu não tenho freezer, né? E o meu congelador não cabe muita coisa, então não dá pra fazer bolo grande pra deixar saúde. E aí, eu não tenho como fazer, então, bolo grande somente por encomenda. Então ela não quis, que ela queria um bolo grande. E tô vendo uma encomenda de outro bolo de aniversário, mas ainda não é confirmado ainda. E é isso, tô aqui aguardando o pedido. Meu sofá, ó, chegou, glória a Deus, gente. Não vou dar mais ficar sem sofá, fiquei mais de 20 dias sem sofá, é ruim, né? A gente só sente falta quando tá sem, porque eu nem fico sentada aqui, viu, gente? É raro eu sentar no sofá, mas aí quando ficou sem, eu senti falta. Dava vontade de sentar. Mas quando tem, eu nem tenho tempo de sentar no sofá pra nada. Só sento quando eu vou dar mamar pro meu bebê, mas fora isso, nem sento no sofá, gente. Mas fiquei sentindo falta, mais de 20 dias sem. Mas graças a Deus, tá, chegou agora. E é isso, gente. Tô aqui aguardando o pedido sair. Eu vim avisar vocês, tá? Esperamos que saia algum pedido. Vamos ver. Até que de vez, assim, pelo menos um pedido por dia tá saindo, né? Não sei se vocês estão reparando, mas um por dia pelo menos tá saindo. Vamos ver hoje que o dia ainda tá só começando, bem dizer, né? Que eu atendo até às 10, ainda são 4h20, então tem aí mais ou menos 6 horas aí de delivery ainda, tá? Aí o iFood acabou de aparecer aqui, que se eu não entrar vai aparecer como offline. Então assim, gente, iFood é assim, você abriu ali a loja no horário, tipo 11 horas você tem que abrir o aplicativo para constar lá que você tá apta para receber pedido. E aí durante o dia você tem que estar abrindo, você não pode ficar sem entrar no aplicativo porque ele consta como se você não tivesse ali. Tipo, você, largou de mão, então aparece como offline para os clientes. Se você não entrar, que nem apareceu aqui agora para mim, você vai aparecer como offline. E aí eu tenho que entrar lá, abrir, para eles verem que eu estou apta para receber pedido, porque senão aparece lá que minha loja está fechada. Então tem que fazer isso, tá? O Kita também, de vez em quando eu entro, o Kita não aparece isso não, de deixar offline. Mas já aconteceu de eu ficar o dia inteiro sem entrar, quando eu fui entrar à noite, tava lá que a loja tava pausada. Aí, não, o Kita ele entra em descanso, apareceu lá que eu tava em descanso. Aí eu peguei e ativei de novo. Então tem que ficar entrando nos aplicativos toda hora, pelo menos de hora em hora, pra ele constar ali que você está apta para receber pedidos, tá bom? E eu vou entrar agora aqui no iFood antes que apareça o offline pra vocês. Galera, sextou por aqui. Hoje é sexta-feira, dia 7/8. Ontem, na quarta, não saiu nada de pedido, não tinha produção. Quarta não, gente, quinta, né? Ontem foi quinta, tô doida. Ontem, quinta-feira, não teve nada de produção, não saiu pedido, então eu acabei não gravando nada pra vocês. E aí o vídeo tá bem curto, tá menos de 30 minutos, então eu vou gravar hoje pra vocês. Como eu falei, eu tenho um bolo de 1 kg de ninho com Nutella, massa de chocolate, tema vintage. É aquele branco, ele é todo branco, com coraçãozinhos pretos, lacinhos pretos, escrito Happy Birthday em cima. Então eu vou tentar gravar tudo pra vocês, tá? Eu vou mostrando pra vocês durante o dia a produção. Agora são 6h30 da manhã. Não vou levar minha filha pra escola porque ela tá doente, tá ruim, acordou bem gripada. Aí não vou levar ela. Tô fazendo café aqui agora. Vou tomar café e já vou começar a produção do bolo. E vou tentar... Ai, gente, os meninos só brigam. E aí vou tentar mostrar tudo pra vocês, tá bom? Então é isso, então venham acompanhar comigo mais essa doce sexta-feira. Galera, vou começar a bater a massa aqui do bolo de 1 kg, massa de chocolate, tá? Aqui eu tenho os ovos e o açúcar. Eu vou deixar a receita escrita aqui, tá? O modo de preparo é o mesmo que eu já mostrei nos outros vídeos anteriores, tá? É o mesmo modo de preparo. Aqui eu bato o ovo e o açúcar por 5 minutos, tá? Até dobrar de volume, velocidade máxima, porque a minha batedeira é a simples. Se a sua batedeira for a planetária, você pode colocar na velocidade média, tá? Então eu vou bater aqui até dobrar de volume e depois vou acrescentar o leite e o óleo e bater somente por 30 segundos em velocidade mínima, tá? Mas eu vou colocando aqui aqui escrito a receita pra vocês. Gente, dobrou de volume, tá vendo?
Agora eu vou colocar o óleo e o leite e vou bater por 30 segundos, tá bom? Ó, galera, acrescentei aqui o óleo e o leite, tá? E agora eu vou bater por 30 segundos somente, velocidade mínima, tá? Na velocidade 1 da batedeira. É rapidinho, é só pra misturar mesmo, tá? Misturei aqui super rápido, nem pausei o vídeo pra vocês verem que era rapidinho. Agora eu vou acrescentar a farinha, o chocolate em pó, essa massa é de chocolate, e o fermento, tá? Ó, acrescentei aqui a farinha, o chocolate em pó e o fermento, tá? Eu dou uma leve mexidinha assim com a colher, só pra não voar a farinha pra todo lado e ajudar aqui pra bater mais rápido. Então é só uma mexidinha mesmo, tá? Esse processo aqui, nesse momento, é só para misturar, então velocidade mínima da sua batedeira, tá? Porque não pode bater muito para não ativar o glúten da farinha e a sua massa ficar pesada, tá? Então tem que ser rapidinho, por isso que eu dou essa ajuda com a colher também, tá? Pra não voar sujeira, né, poeira pra todo lado, e também para bater mais rápido na batedeira. Então eu dou essa leve misturada com a colher. E aqui, como eu disse, já está o fermento, a farinha e o chocolate em pó, tá? Então, dou essa leve misturada. E agora eu vou ligar a batedeira, tá? E aí, bater rapidinho até misturar somente, tá? Gente, já bati tudo. Como essa massa ela é à base de óleo, ela é líquida assim mesmo, tá? Mas ela fica super firme, como eu já mostrei em outros vídeos. É uma massa super estruturada, tá bom? A forma que eu utilizo para bolos de 1 kg é a forma 15 por 10, tá? Aro 15 por 10 de altura, tá bom? Eu faço meus bolos altos, corto em 3 camadas de massa e 2 camadas de recheio, tá bom? É dessa forma que eu faço. Então, eu vou botar na forma aqui e já mostro pra vocês. Ó, gente, a forma que eu utilizo é essa aqui, aro 15 por 10, tá? Tem uma inscrita que me deu uma dica, porque eu corto assim, eu viro atrás a forma, coloco o papel manteiga e corto o tamanho da forma. Ela deu uma dica de colocar o papel manteiga, aí você coloca a forma em cima, risca com uma caneta e corta. Também é legal, que dá pra você cortar vários. Pra fazer vários, deixar cortadinho pra facilitar, né? Então aí é uma dica aí pra vocês também. Ela deu a dica no comentário e eu vim falar aqui pra vocês, né? Que às vezes facilita, né? É que eu já tô acostumada a cortar assim na forma. Ela falou que fazia assim, depois ela começou a fazer com a caneta. Depois eu vou fazer o teste com a caneta e vou ver, porque qualquer coisa eu já deixo vários cortados, né? Fica mais fácil. Então é mais uma dica aí pra vocês, tá? Agora eu vou colocar aqui a massa na forma e vou pôr no forno. Eu asso no meu forno 190 graus por uma média de 55 até 1 hora, tá? Como minha forma ela é alta, não assa rápido, tá? Demora um pouquinho mesmo. Então eu deixo 190 graus, deixo o forno um pouco mais baixo para ela assar totalmente, tá? Não deixo o grill ligado. O meu grill ele fica desligado. E aí eu vou fazer isso aqui e já mostro pra vocês, tá? Vou colocar aqui na forma. Sempre quando eu coloco a massa na forma, eu sempre falo pra vocês que eu dou uma mexidinha aqui, ó, no meio, tá? Pra não criar aquela barriga no bolo. Eu peguei essa dica com uma confeiteira, ela é uma confeiteira bem antiga, sabe? E ela deu essa dica no canal dela, tem um tempo já que eu vi essa dica e eu sempre faço, tá? Eu dou sempre uma leve mexidinha assim no meio e pronto. Aí se tiver bolha de ar, você dá uma batidinha assim, ó, que elas estouram, tá? E aí eu vou levar ali pra assar. Não deixa essas bolinhas de ar porque fica buraco na sua massa, tá? E aí eu vou levar ali pra assar, igual eu falei pra vocês. E quando tiver assado eu venho mostrar como que ela vai ficar, tá? Galera, e agora eu tô aqui fazendo o brigadeiro do bolo, brigadeiro de leite ninho. Coloquei leite condensado, 100 gramas de leite ninho e mexi super bem. E depois vim acrescentando o creme de leite. Gente, eu fui no mercado comprar e só tinha Italac. E eu não tô usando mais Italac, só utilizo o Piracanjuba. Mas como só tinha Italac e esse bolo era pra hoje, eu peguei. Mas olha isso aqui, gente. Fica cheio de gruminho branco do creme de leite.
super difícil para dissolver. O piracanjuba não é assim. E aí, imagina se fosse um brigadeiro de chocolate, como que ia ficar isso aqui, cheio de bolinha branca. Ia ter que bater no liquidificador, mais trabalho, então por isso que eu não tô utilizando mais Italac. Olha, tá cheio, cheio, cheio de bolinhas, se vocês repararem, ó. Tá umas bolinhas brancas, tá vendo? E eu não gosto, gente, quando o brigadeiro fica assim. Graças a Deus que eu fui mexendo assim e tá dissolvendo. Mas se fosse um brigadeiro de chocolate, não ia ficar legal. Ia ficar cheio de gruminho. Mas é isso, eu vou fazer aqui e já venho mostrando pra vocês o ponto correto que deve ficar para um bolo estruturado, tá? Que a massa tem que ser estruturada, sim, porém, o recheio também precisa de estrutura, tá? Para o seu bolo ficar bem firme, tanto durante a festa, né? Principalmente no transporte. Então, eu já venho mostrar pra vocês aqui como que vai ficar o ponto, tá? Ó, vim mostrar o ponto pra vocês, o ponto correto para um bolo estruturado é esse aqui, ó. Você levanta a espátula com o recheio e ele cai em blocos, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ele fica cremoso, tá vendo, ó? Mas quando você joga ele, ó, ele cai em blocos e não se desmancha, tá? Esse é o ponto perfeito para um recheio estruturado, para bolo decorado, para esses bolos que precisam de estrutura, tá bom? Ó, ele cai em blocos e não se desmancha, tá? Perfeito. Esse é o ponto perfeito para bolos decorados, bolos de aniversário, tá bom? Ó, galera, eu vim mostrar pra vocês o peso do recheio, ó, tá vendo? 500, entre 500 e 510 gramas, tá? Eu coloco ele quente mesmo na manga de confeitar. Cortando a massa aqui, achei que tava gravando, mas não tava. Aí eu já cortei os discos de massa, tá? Mas é isso, ó, a massa de chocolate, ó, super estruturada, que é sempre que eu mostro pra vocês nos vídeos, ó, super fofinha, super estruturada. É uma massa perfeita pra você trabalhar com bolos decorados, com bolos que precisa aí de uma estrutura, que, né, geralmente vai em transporte, vai de carro. Já teve cliente meu que veio buscar de moto, gente, acreditem. Levou numa mão só, segurando com a mão só na moto. E chegou intacto o bolo, tá? Fiquei morrendo de medo, mas chegou intacto. Aí aqui, ó, molho bem, tá? Sem muito exagero, pra não estragar o chantilly, igual eu já falei pra vocês em vários vídeos, tá? Molhei aqui. Vou vir com o meu recheio de ninho. Esse bolo, como eu falei pra vocês, ele é de ninho com Nutella. Meu recheio ainda tá quente, tá? Mas não tem problema. A massa também ainda tá meio morna. Mas não tem problema, que essa massa é super estruturada, ela não quebra, tá? Não quebra com facilidade, né? Não quebra também é demais. Quebrar, quebra, mas não quebra com facilidade, assim. Se vocês, nem vocês veem, eu mexo ela, ela fica firme, tá? Lógico que você dobrar ela, ela vai quebrar, né, gente? É isso aqui, ó. Vou colocar o recheio. Vocês viram lá que eu pesei, né? O recheio ele pesa uma média de 500 gramas e vai tudo aqui nesse bolo, tá? Era pra eu ter pesado a massa também e eu esqueci de pesar, gente, mas faz parte. No próximo, quando eu fizer novamente, eu peso a massa pra mostrar pra vocês o peso da massa, tá? Aí aqui, ó, eu vou pegar uma colher ali, porque eu vou ter que pôr a Nutella, vou ter que pegar 2 colheres, uma pra ajustar o recheio e outra pra colocar a Nutella, tá? Pera aí. Ó, gente, eu ajustei o recheio aqui, coloquei ele na balança, apertei a tara, tá? Pra tirar o peso aqui, porque eu quero pesar pra ver quanto que vai dar de Nutella, porque eu tô fazendo a precificação dos meus bolos, né? Então, eu quero ter uma média aí de quanto que vai dar, mais ou menos, de Nutella. Eu coloco uma média aqui de 1 colher de sopa cheia, tá? De Nutella. Mas eu quero ver em peso porque eu preciso precificar, né? Então, vou ter que pegar outra colher porque eu não posso mexer aqui e depois colocar dentro da Nutella, tá? Senão acaba atrapalhando a validade dela. Pera aí. Gente, peguei outra colher e vou espalhar. Ó, deu aqui 45 gramas. Vou colocar 50 e vamos ver se vai ficar uma quantidade boa. Passou um pouquinho. Mas vamos ver se essa quantidade é o suficiente. Porque eu sempre fiz no olho, né, gente? Aí, como eu já faço no olho, eu já sei mais ou menos a quantidade que vai aqui de Nutella. Mas eu acho que essa quantidade tá ótima. Por isso que é importante ter uma balança, gente. Porque, olha, eu falo pra vocês. Ajuda muito. Ó, então é isso. Perfeito, ó, essa quantidade de Nutella ficou ótima. Eu acho que até a quantidade que tava de 45 gramas tava bom. Mas eu vou pôr aqui mais, peraí. Deixa eu pôr essa colher aqui. E agora, eu vou tirar aqui da balança. Tampar minha Nutella pra não cair nada dentro. Vou pôr a outra camada de disco. Vou espalhar direitinho aqui pra não ficar muito de um lado e pouco do outro. Acho que 40 gramas, gente, é o suficiente, viu? Eu acho que foi muito aqui. Bom. Agora eu vou colocar outro disco de massa.
Dou uma leve pressionada. Minha massa, como eu falei, ainda tá quentinha ainda. Não tá quente, mas tá morna ainda. Ó. Dou uma leve pressionada. Só pra ela colar no recheio. Molho. Essa caldinha que eu tô utilizando é aquela caldinha que eu uso no delivery de leite condensado, tá? Molho. E venho novamente com o restante do recheio, tá? O recheio, ele vai 250 gramas em cada camada. Eu não peso pra ficar certinho, mas eu sei que vai porque vai um recheio inteiro. E vocês viram que pesa 500 gramas, né? O recheio de coco, gente, pesa um pouco mais, tá? Porque vai coco e tal. Mas o de ninho, de brigadeiro, geralmente dá o mesmo peso, tá? 500 gramas. E aí, como vai o recheio todo, então, a média é 250 gramas em cada camada de recheio, tá? Vou colocar tudo aqui. Gente, essas colheres que eu mostrei pra vocês, a tesoura, tudo eu utilizo somente pra confeitaria. Eu sempre falo isso e gosto de sempre frisar isso em todos os vídeos, tá? É muito importante ser tudo separado. Panela, bacia, tudo que você usa pra confeitaria, você tem que deixar somente pra confeitaria. Não utiliza o que você usa em casa pra fazer comida nos doces, tá? Então, as colheres aqui, ó, são tudo separado. Eu tenho uma gaveta com essas colheres aqui que eu tô utilizando. Então, eu não utilizo elas pra comer, pra nada, tá? Elas ficam ali somente pra ser usada na hora que eu preciso, assim, na confeitaria. Então, elas ficam dentro de uma gavetinha ali, tá? Ó, pronto, coloquei o recheio todo, vou vir na balança novamente. E vou colocar somente 40 gramas, gente. Deixa eu só limpar aqui, porque senão vai sujar minha balança toda. Pera aí, gente. Já limpei aqui, agora eu vou vir aqui com a massa. Pera aí que a balança não ligou. Gente, essa é a minha balança. Olha, ligou. A pilha fica saindo do lugar toda hora. Ó, vou apertar a tara aqui. E vou pôr a Nutella novamente, tá? Vou pôr só 40 gramas, que eu acredito que 40 gramas é o suficiente, gente. Deixa eu pisar aqui. 40 gramas em cada camada, tá? Então, total 80 gramas de Nutella. Ó, eu acho que essa quantidade aqui... Vou pôr 45. 10 gramas a menos do que eu coloquei na primeira. Ó, 45. Agora eu vou espalhar e vamos ver se essa quantidade já tá ótimo. Ou se deve ser 50 gramas mesmo, mas eu acredito que essa quantidade aqui tá perfeita, gente. Ó, tá ótimo. É essa quantidade mesmo que eu coloco. Eu exagerei naquela primeira camada, viu? É 40 gramas mesmo. Eu sempre coloco uma colher de sopa, vocês viram, né? E na outra eu inventei de colocar um pouquinho mais e deu quase 60 gramas. Mas aqui, ó, 40, 45 gramas, tá ótimo de Nutella. Fica uma camada perfeita, tá bom? Ó, maravilhoso. Tá ótimo. Vou tirar a colher aqui da Nutella. É sempre importante você utilizar, gente, colher limpa pra pôr na Nutella, tá? Nunca usa a colher, mexa alguma outra coisa, depois venha colocar de novo aqui dentro, porque senão a validade não vai ser a mesma que tá na embalagem, tá? Da Nutella. A gente abre a Nutella e acha que, né, abriu, tem que já usar aqui. Não, a validade, se você cuidar, se você usar colher limpa... Eu tô limpando aqui, gente, o pote pra poder fechar. Ó. Então, se você usar colher limpa, colher sequinha, não pode ter água... Aí a validade é a mesma da validade do produto mesmo, tá? Se sua validade, sua Nutella que você comprou vale 2 anos aí, da data que você comprou pra frente, ela vai valer 2 anos se você cuidar e fizer desse jeito, tá? Ó, que nem aqui eu limpo as laterais, tá? Pra não ter risco de formiga nem nada, né? Então deixo a embalagem sempre limpinha, ó, a tampinha. Sujou aqui em volta aqui, ó, já limpo, tá? E eu vou vir com a tampa. Ela tampa bem, gente, não tem risco de entrar bicho nem nada, ela tampa bem, tá? E é isso, e eu deixo ela aqui na mesa mesmo. Porque minha mesa ela é geladinha, que ela é de mármore, né? Ela é geladinha, então eu prefiro deixar aqui. E aí, ó, coloquei a última camada de recheio de Nutella. Então, 40 gramas tá perfeito, gente. 40 ou 45 gramas, tá? A quantidade de Nutella tá perfeito. Agora eu vou vir com a última camada de massa, gente, olha. Como eu falo pra vocês, essa massa, ela é, ó, mega fofinha e super estruturada, gente, ó, muito estruturada. Essa massa, ela é perfeita. Quer trabalhar com bolos decorados? Pode trabalhar com essa massa sem medo, tá? É uma massa à base de óleo, né? Geralmente o pessoal gosta de usar massa manteigada, porque ela é mais firme. Eu não gosto, gente. Eu só gosto da massa à base de óleo mesmo, tá? Todas as minhas massas são à base de óleo. Todas. De bolo decorado, bolo vulcão, os da marmita. Todas as minhas massas são à base de óleo, tá? Eu não utilizo massa manteigada, nem nada disso, não. E aí é isso, ó. Eu gosto de trabalhar com essas massas porque elas são mais úmidas, né? Então por isso que eu gosto. Ó.
eu venho tampando, como eu já falei pra vocês em outros vídeos, tá? Eu tampo com o próprio plastiquinho. Se ficar pequeno, igual eu tô vendo aqui, que eu acho que vai ficar. Eu não gosto que fica assim, a massa aparente, tá vendo? E aí eu venho com um plástico filme, porque eu gosto que tampa bem, pra não ter risco de pegar gosto da geladeira e nem ressecar a massa, tá? Aqui eu dou uma leve pressionada. Agora eu vou vir com um plástico filme aqui pra ficar bem tampadinho, tá? Ó, gente, aí eu venho aqui com plástico filme, só pra tampar mesmo, tá? Vou cortar aqui. E é isso, ó. Gente, o link desse suporte aqui de plástico filme, eu sempre deixo na descrição do vídeo, tá? Eu compro ele na Shopee. E aí, todos os utensílios que eu utilizo aqui na cozinha estão sempre aqui na descrição dos vídeos, tá? Tem os sacos que eu utilizo, tem as etiquetas lacres, tem esse suporte, tem tudo, tá? Então, quem quiser, é só clicar no link aqui que tá na descrição do vídeo e aderir o seu, tá bom? Esse daqui é uma maravilha, gente, me ajudou muito, porque eu me matava cortando plástico filme e eu tinha uma raiva. Eu não tinha sorte, eu comprava uns às vezes que era muito fininho, aí eles grudam no outro, você não consegue desmanchar, ai, é horrível. Depois eu comprei isso aqui e não fico mais sem, gente. Eu já pego, acabou que eu já coloco outro aqui dentro, e já uso assim que é mais prático. Então aqui, ó, bolo fechadinho, agora vai pra geladeira. E quando eu for decorar, eu venho mostrar tudo pra vocês, tá bom? Gente, eu vou falar uma coisa com vocês. Eu tô inscrita no canal aqui, que é do Casal Doce Negócio. Se vocês não conhecem eles, procura aí no YouTube, é Casal Doce Negócio. Eles são expert em iFood, gente, eles vendem muito no iFood. E aí eu gosto de assistir eles, todos os dias eu assisto os vídeos deles, que eles dão bastante dica, que ajuda a gente, né? Eles dão, se eu não me engano, não sei se é mentoria, não sei como é que fala, eu sei que eles ajudam você a melhorar a sua loja. Eles têm lá como se fosse um curso assim, né? E aí eles te chamam lá, você paga e eles te ajudam no que você precisa melhorar na sua loja pra você começar a vender bem. E aí eu peguei uma dica deles hoje, que eles postaram no vídeo ontem, só que eu vim assistir hoje só. Que ele fala cardápio bagunçado. O que é um cardápio bagunçado? Que a gente põe ali os itens separados, né? Tipo, o bolo no pote, aí depois o copo da felicidade, não sei o que, tudo separadinho. E ele deu essa opção, ele falou que deu certo na loja dele, que eles vendem muito. Que é uma opção de cardápio, tipo uma parte do cardápio ali bagunçado, que tem que ser bem no comecinho. O que é um cardápio bagunçado? Vamos supor, você vai colocar lá doces da semana. E aí você vai colocar vários itens da sua loja. Vamos supor, um bolo na marmita, que nem eu vendo bolo na marmita. Aí você vai colocar lá um bolo na marmita, um sabor lá. Um sabor de um copo da felicidade, um sabor de um brownie. Você vai colocar os itens ali que você vende na sua loja. Porque o cliente vai bater o olho ali, de primeira ele já vai ver tudo que você tem na sua loja. Ele não vai precisar ficar rolando pra procurar, porque ele acaba não comprando, igual ele falou. E realmente, o cliente chega ali na loja, a primeira coisa que tá lá, bolo na marmita. Aí tem que rolar pra ver os outros itens. E se ele entrar e ver lá uma opção lá no cardápio que já tem todos os itens que você vende, ele já vai ver se tem algum que interesse a ele. E interessou algum, aí ele vai procurar pra ver se tem outros sabores, né? E aí eu fiz isso, coloquei na minha loja. Coloquei uma parte doces da semana e o outro doces mais vendidos. Então tem duas opções ali com vários sabores dos meus doces, várias opções de todos os doces que eu vendo. Docinho, pavê, brownie. Então tem uma opção de cada doce que eu vendo, um sabor ali que eu sei que sai bastante. E aí eu fiz isso e vamos ver se vai dar certo. Se der certo eu volto aqui pra falar com vocês, tá bom? Então quem vende no iFood aí é uma dica bem legal, eu nunca tinha pensado nisso. E foi uma dica legal e eu coloquei no meu cardápio e vamos ver se der certo. Eu venho falar com vocês, eu vou colocar no Kita também, vou fazer isso no Kita e na 99 Food. Eu só preciso de um tempo pra sentar e fazer, porque o iFood é mais fácil. Então por isso que eu fiz primeiro nele. E aí depois eu vou tentar nas outras plataformas também pra ver se vai dar certo. E aí, dando certo, eu venho falar pra vocês, tá bom? E saiu o primeiro pedido do dia, 2 mini vulcão, um de massa branca e o outro de massa de chocolate, tá? Aqui, os dois vai cobertura de ninho, tá? Que é um ninho com morango e um ninho com Nutella. Aqui a cobertura eu dou uma aquecidinha no micro-ondas pra ela ficar assim, ó, mais molinha, tá bom? E aí eu vou rechear eles aqui, o de massa branca é ninho com morango e o de massa de chocolate é ninho com Nutella. E aqui, ó, eles já estavam prontos, gente, fica assim, lindo, lindo, lindo e deliciosos esses bolos. Eu vendo eles a R$17 cada um aqui no WhatsApp, tá bom? Finalizados, ó, esse aqui é o de ninho com Nutella, massa de chocolate, ele vai um pouquinho de ninho, Nutella no meio, aí eu cubro com o resto de ninho, mais Nutella por cima. Aqui eu faço fios assim, ó, de lado. E depois eu venho puxando com um palito de dente, por isso que fica esse efeito, tá? E esse aqui é o de ninho com morango, que eu mostrei pra vocês, a massa branca. E aí ele vai morango dentro também, vai bastante cobertura de ninho e morangos picadinhos em cima. Então ficam assim, ó, lindões. Eu vendo cada um a R$17 aqui. E no iFood, no Kita, a R$27,90, tá bom? Então é isso, ó, vou embalar aqui e vou entregar pra cliente, que ela já está aguardando pra retirar. E chegou meus lacres de segurança, gente, estava acabando. Nem comentei com vocês, né? Tinha acho que só 3 ou 4 ali, eu morrendo de medo
de acabar, porque eu não quero mais usar grampo, né, no meu saco. E aí eu comprei hoje de manhã, gente, acreditem. Comprei, acho que era nem meio-dia. Agora são o quê? Não sei que horas que é agora. 4h50. Chegou agora, gente. Chegou no mesmo dia, ó. E é o mesmo que eu coloco aí no link pra vocês, tá? Eu deixo o link na descrição. Eu compro ele na Shopee. Chega muito rápido, gente. Muito rápido mesmo. Eu amo esses lacres. Eles colam bem, sabe? Dessa vez, gente, eu comprei 1000. Aí vem assim, ó. 1, 2, 3, 4. Da outra vez tinha comprado 500, só vinha assim, ó. 2, um do lado do outro, tá vendo? Menorzinho. E só tinha 2 mesmo, gente. Eu acho que nem dá pra usar essas 2 que estão aqui. Porque, ó, pelo que eu tô vendo, tá colado aqui, tá vendo? Não ia dar nem dá pra usar isso aqui. Ou seja, eu tava sem mesmo. Chegou na hora certa. O último que eu usei foi o que eu coloquei agora no saco da cliente. E aí chegou, glória a Deus. Então não vou ficar sem lacre de segurança. Eles são lindos. Esses lacres, eles colam bem, viu? Eu gosto bastante deles. E aí o link tá aqui na descrição do vídeo, caso você queira adquirir o seu, tá, gente? Eu paguei, acho que foi 23 reais, ou foi 24 em 1000. Tá? Frete grátis, óbvio, né? Shopee sempre tem frete grátis, né? Por isso que eu compro da Shopee, gente. E comprei também, deixa eu falar com vocês aqui, peraí, vou virar a câmera. Eu comprei também, gente, aqueles potinhos como se fosse potinho de bolo, mais pequenininho, de 130 ml. 130 por 120, gente, ó, tô com a memória bem ruim. Mas foi isso. Foi potinho pequenininho, que eu quero fazer brigadeiro de colher pra comer. Pra vender, né? Pra comer, não, pra vender. Comer foi fogo, né? Mas aquele brigadeiro que o cliente come de colher, sabe? Cremoso. Que eu uso os recheios, vou usar os recheios que eu já faço aqui no delivery, né? Eles já são cremosinhos, então vai ficar legal. Aí eu quero fazer 3 opções. Brigadeiro tradicional. E 2 amores, que é um ninho, metade ninho, metade brigadeiro no pote. E ninho com Nutella. Então eu quero fazer essas 3 opções aí de brigadeiro de colher pra pôr no delivery. E aí eu comprei os potinhos quando chegar. Aí eu vou fazer foto, vou fazer precificação e venho mostrando tudo pra vocês. Tá falando lá que só vai chegar dia 12 de agosto, então só semana que vem. E aí quando chegar eu venho mostrando tudo pra vocês, tá bom? E já vou decorar o bolo, agora são 4h55. Quando for umas 5h30, 5h40 eu decoro, que a cliente vai me buscar às 7 horas. E aí eu vou decorar e venho mostrando pra vocês, tá bom? Gente, eu tenho que fazer produção dos mini vulcão, que acabou. Era a última massinha que eu tinha de chocolate. Branco ainda tenho, mas o mini vulcão de chocolate acabou. E eu tenho que fazer também os da marmita, que só tem 3, que eu falei pra vocês. Não saiu nenhum, mas ainda só tem 3, né? E aí, como que eu faço? Os mini vulcão, eu faço a mesma receita do bolo na marmita, porém, eu faço aquele método do bolo de aniversário, do bolo decorado, que é esse método que eu ensinei pra vocês nesse vídeo. Que é bater 5 minutos o ovo e açúcar, tudo. A receita é diferente, porém eu faço no mesmo método, porque o mini vulcão tem que ser firme a massa, né? Pra não quebrar ali na hora de eu rechear, na hora de transportar pro cliente, né? Por mais que seja um bolinho pequenininho, chegar quebrado pro cliente não é legal, né? Então eu faço a mesma massa, a mesma receita dos bolos na marmita, que eu tenho até um e-book aqui, que é de bolos no pote, que é a mesma receita. Eu tenho um e-book aqui, tá aqui no link da descrição, tá? Nesse e-book tem todas as receitas que eu utilizo nos meus bolos na marmita, é as mesmas receitas, tá? E aí eu faço a mesma receita, porém o método é diferente, que eu uso os bolos na marmita, eu faço o método direto, que eu coloco todos os ingredientes e bato de uma vez. E o do mini vulcão eu faço do mesmo jeito dos bolos decorados, do que a massa firme, aquela massa mais resistente, né? E aí, como eu tenho que fazer os dois, que é os bolos na marmita e o mini vulcão, eu vou fazer a massa no método dos bolos de aniversário. Porém, vou fazer os mini vulcão e os da marmita, porque o mini vulcão não sai muito, então eu não faço uma receita só para mini vulcão. Então eu sempre faço os da marmita e faço algumas unidades do vulcão e deixo ali guardado, tá? E é dessa forma que eu faço. Ah, que se vocês quiserem saber, com certeza que vocês vão perguntar, o tamanho da forma desses mini vulcão é 9x4, tá? A forminha suíça, que é aquela que tem um buraquinho no meio, 9x4, tá? Ela é 9 de diâmetro por 4 de altura. É essa forminha que eu utilizo aqui pra fazer os mini vulcão, tá bom? E, gente, ó, a embalagem que eu utilizo pra transportar eles é a G658, tá? É essa que eu utilizo pra colocar o mini vulcão e rechear, que é aquela que vocês viram agora há pouco, tá? Da Galvanotec. E eu tenho essa menorzinha aqui, ó, que ela é mais baixinha, que eu utilizo pra fazer os brownies recheados, tá? Essa daqui é da Bepac, ela é, peraí, deixa eu só ver a referência, Bepac B641. Tá? Essa daqui é que eu utilizo para os brownies, ela é mais baixinha, tá vendo? Ela tampa do mesmo jeito, porém ela é mais baixinha. As do vulcão ela é mais alta, ó. Então você consegue decorar tranquilamente. Dá pra fazer os mini vulcão aqui, fica lindo, tá? E aí essa dos mini vulcão e essa dos brownies recheados, tá bom?
Galera, agora eu vou começar a bater aqui o chantininho. O chantilly que eu tô utilizando é esse aqui, ó, da Gran Finale, tá? Eu gosto muito dele. E do Norcal. O Norcal também é muito bom. Mas eu ainda prefiro o Gran Finale. O Norcal eu gosto por causa que ele tem um gostinho diferente. Ele é mais gostoso do que os outros chantilly. Mas, questão de textura, o Gran Finale eu ainda prefiro mais do que o Norcal. Mas essas são as duas marcas que eu utilizo. Norcal e Gran Finale, tá? Como que eu faço meu chantininho? A cada litro de chantilly, a cada 1 litro, eu utilizo 4 colheres de sopa de leite ninho, tá? Aqui, como eu só tenho 500 ml, que eu comprei a caixa menor, porque é um bolo só de 1 kg, né? Aí tem 2 colheres aqui de leite ninho, tá? E aí eu misturo, dou uma mexidinha e começo batendo em velocidade mínima e vou aumentando aos poucos. Chantilly bem gelado, tá? Chantilly tá mais de 12 horas na geladeira. Se o seu não tiver 12 horas, você pode colocar 15 minutinhos no congelador, mas não deixa passar, porque se congelar já era, você perde o chantilly, tá? Então 15 minutinhos você colocar ele no congelador já fica bem gelado e você já pode utilizar, tá bom? E aí que eu vou dar uma mexidinha pro leite em pó não voar pra todo lado, né? E aí eu vou ligar a batedeira aqui em velocidade mínima e vou aumentando aos pouquinhos, conforme ele vai ficando mais firme, eu vou aumentando até chegar no máximo, tá bom? Dou uma mexidinha só pra misturar mesmo aqui, ó, de leve, tá? Não mexer não, gente. Só dar uma misturadinha, só pra não voar leite pó pra todo lado. Uma leve mexidinha mesmo. E aí eu vou ligar a batedeira no mínimo, tá? Sempre raspa as laterais aqui, ó, porque sempre fica leite em pó aqui pra não ficar os gruminhos de leite em pó no seu chantilly, tá? Vou dar essa raspadinha aqui das laterais, ó, porque sempre gruda. Eu vou ligar aqui, velocidade mínima, e vou aumentando aos pouquinhos, como eu falei pra vocês. Olha como ficou o bolo, ó, molhadinho, perfeito, ó, estruturadíssimo, muito bom. Agora eu vou decorar aqui e já venho mostrando pra vocês.
gente, ficou assim o bolinho. Ó, galera, bolinho tampado. Eu coloco esses lacres de segurança assim, ó, pra não ter risco de abrir. Tá aí, ó, os lacres lá, ó, pra vocês verem que ele é bom. Ó, ele segura muito bem, gente. E aí, tá aqui embaladinho. Essa embalagem que eu utilizo pro bolo de 1 kg, ela é da Pra Festa P32 alta, tá? E aí ela é bem alta, ó. Pode ver. Ai, meu Deus. Ó, ela é bem alta, tá vendo? O bolo tá aqui, ó. Ela é bem alta, eu gosto muito dela. Quando tem pouco, o que eu faço? Eu pego um estilete e corto essa partezinha aqui, ó, tá vendo? Eu corto essa partezinha todinha e já mando com o topo pro cliente, tá? Ai, como eu sei que vocês gostam de saber valores, eu cobrei R$120 nesse bolo. Eu cobrei não, gente. O meu cardápio, o bolo de ninho com Nutella, ele é R$120 o quilo, tá? E aí, quando ele é vintage, assim, que vai a escrita, vai os lacinhos, eu cobro R$5 a mais. Então, ficou R$125 o preço desse bolo, tá bom? Galera, vim aqui encerrar o vídeo com vocês, tá bom? Hoje é sábado, dia 8/8. Vou iniciar um novo vídeo pra vocês. Vou encerrar esse que ele ficou bem longo, tá? Mas aí eu mostrei a decoração do bolo pra vocês, mostrei a receita, mostrei tudo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like pra ajudar o canal a crescer. Se não é inscrito, se inscreve no canal e ativa as notificações para sempre ser avisado quando tiver novos vídeos, tá bom? Se tiver qualquer dica, qualquer dúvida, qualquer sugestão, pode deixar aqui nos comentários que eu sempre vou respondendo vocês, tá bom? Então é isso, se Deus quiser, até os próximos vídeos. Tchau!